Esta vontade surgiu em 2008, 2009, quando eu fui fazer um mestrado para Londres, na Goldsmiths University, e era um mestrado de criação e havia várias pessoas de várias formações, de teatro, de dança, de performance art, e à medida que eu ia conhecendo os meus colegas, haviam pessoas que me iam fazendo perguntas e iam-me questionando sobre o colonialismo português, e havia várias coisas que eles me perguntavam que eu não sabia. Havia várias pessoas que sabiam mais da história portuguesa, do colonialismo português, do que eu. E tudo aquilo que eu dizia tinha muito a ver com aquilo que eu tinha aprendido na escola, desta história dos descobrimentos e de como os portugueses eram diferentes de todos os outros colonizadores, tínhamos sido bons, etc. E ao ser bombardeado com estas perguntas, eu fui-me apercebendo que, de facto, que a história que eu conhecia, que eu sabia das nossas aulas de história, não correspondia bem à verdade. E foi então a partir daí que eu comecei a crescer em mim essa vontade, foi a partir daí que eu também comecei a fazer os primeiros trabalhos na universidade com esta temática, e depois, mais tarde, então decidi que queria levar isto um pouco mais fundo e comecei um projeto, um doutoramento, também numa outra universidade de Londrina, precisamente para investigar o colonialismo português. E à medida que fui desenvolvendo isso, apercebi-me que o médium com que eu queria investigar, o médium teatral, era o teatro documental, baseado muito em entrevistas, no método verbatim, de utilizar mesmo as palavras das pessoas em cena, fazendo uma edição das entrevistas e colocando mesmo aquilo que as pessoas nos disseram nesse momento, que é um momento muito especial, em palco. E esse projeto foi crescendo. Portanto, houve aqui também algum hiato de tempo. Eu acabei o meu mestrado em 2009, comecei o meu doutoramento em 2013, e o primeiro trabalho prático, porque este doutoramento era um doutoramento prático em que havia uma parte de criação artística, mas uma parte de investigação. Os primeiros anos foram apenas de investigação, e a partir de 2015 comecei então a fazer os espetáculos que correspondiam a este ciclo de trabalho. O primeiro era o Portugal Não é um País Pequeno, que falava sobretudo sobre os retornados, estas pessoas que ficaram conhecidas com este nome, apesar da maior parte delas não se identificar ou não gostar desse nome com que ficaram conhecidas na nossa história. E depois de as ouvir e depois de fazer aquele espetáculo, eu senti necessidade de não ouvir apenas o lado dos portugueses que tinham sido antigos colonos, mas ouvir o outro lado, o lado das pessoas que no fundo tinham sofrido com a colonização portuguesa. E a partir daí então nasceu o Passaporte, em que nós também tivemos a olhar como é que eram estas diferentes vozes dos colonos e dos colonizados, mas também perceber que escolhas é que tiveram que surgir com o fim do colonialismo português em 1975, das pessoas que no fundo abraçaram esses novos países e quiseram lá ficar, e também as outras pessoas que vieram para Portugal. E tentando perceber como é que elas foram recebidas em Portugal, quer seja se eram brancos, se eram negros, se eram homens, se eram mulheres, até porque em 75 deu-se umas alterações à lei da nacionalidade portuguesa. Até ali todas as pessoas que nascessem em território nacional, e o que era entendido por território nacional era Portugal e todos esses territórios que eram chamados na altura de territórios ultramarinos, não é, as províncias ultramarinas. E a partir de 75 não, mudou-se a designação e passou a ser uma ligação de sangue. Só quem tivesse a voz portuguesa é que podia ser português, e isso deixou de fora muitas pessoas, desde pessoas que lutaram pelo exército colonial português do nosso lado, que ficaram de fora, pessoas que sempre se identificaram como portuguesas ficaram de fora. Portanto, isso também foi uma questão que nos interessou, a questão da nacionalidade, identidade, e como é que essas pessoas depois foram tratadas aqui em Portugal como imigrantes e ficaram no fundo de fora de toda uma questão de identidade, de nacionalidade, de ter direitos, ter acesso a várias coisas que lhes foram negadas porque não eram portuguesas. Finalmente, com este espetáculo, eu senti que era preciso dar um outro passo e fazer um espetáculo apenas e só sobre as pessoas que tinham lutado contra Portugal. Achei que nós em Portugal estávamos sempre a ouvir muito o lado da guerra colonial, mas o lado português, o lado das pessoas que foram extropiadas, o lado das minas, o lado da guerra, e nunca tínhamos ouvido o outro lado, o lado das razões que levaram as pessoas que lutassem contra nós, porque é que elas de facto tinham que lutar contra nós e o que é que tinham vivido.
E então fizemos o Libertação, baseado precisamente nessas pessoas, em que falámos com antigos guerrilheiros ou pessoas que tinham lutado e resistido contra o colonialismo português de uma forma bastante lata. E terminado, esses foram os 3 projetos que então foram os projetos do meu doutoramento. E eu senti que este ciclo de trabalho ainda não tinha terminado, que ainda havia mais 2 projetos que eu queria fazer. Um que olhasse para as relações amorosas, que foi um projeto que nós fizemos no Teatro Nacional Dona Maria II no princípio deste ano, que se chamava Amores Pós-Coloniais, tentando perceber como é que as relações amorosas eram condicionadas naquela altura e como é que são condicionadas hoje. Falámos com muitos casais de agora que continuam a viver as mesmas coisas que muitos casais viviam durante o período colonial. E, no fundo, este ciclo abre também uns novos ciclos que nós vamos fazer. Vamos continuar a investigar as relações amorosas e como é que elas são condicionadas por ideologias. Vamos olhar também agora para o fascismo português e como é que ele condicionava os amores aqui. E agora estamos a abrir este novo ciclo sobre os filhos, sobre as pós-memórias, este Filhos do Colonialismo, que é um passo enorme também para nós, que pela primeira vez não vamos ter atores em cena, vão ser apenas pessoas. Isto acaba por surgir porque, no fundo, o nosso trabalho sempre foi feito a partir de entrevistas, e à medida que íamos fazer as entrevistas, eu sentia uma grande necessidade de colocar diretamente aquelas pessoas em cena, que não fosse só eu a ouvir as histórias delas e que depois, através de mim ou através de atores ou de outros intérpretes, tivéssemos acesso àquilo que elas viveram. Então achei que era preciso cortar esse intermediário e pôr diretamente essas pessoas em cena. Então nós fizemos para este espetáculo uma série de workshops em que convidámos pessoas que nós já tínhamos entrevistado, convidámos pessoas que nós tínhamos numa lista para entrevistar e também abrimos à sociedade em geral, fizemos anúncios e convidámos várias pessoas, fizemos uma série de workshops aqui na zona de Lisboa e foi a partir desses workshops em que nós tivemos várias pessoas e acabámos por selecionar estas que no fundo para nós tinham uma ligação muito forte com este passado e que elas juntas completavam um mosaico da relação com este passado de muitos pontos diferentes, e era isso que nos interessava. Não nos interessou nunca contar esta história de um único ponto de vista, interessou-nos sempre a subjetividade, interessou-nos sempre a multiplicidade de olhares e de vozes sobre este passado e sobre a sua relação com o presente, que foi também aquilo que nós sempre quisemos, foi o que é que nós temos que mudar, o que é que nós temos que aprender com este passado e alterar no nosso presente, partindo sempre de um princípio de descolonização do nosso pensamento agora, de reescrita da nossa história colonial. É um teatro bastante político e até um pouco ativista aquilo que nós fazemos. Esse conceito nós começámos a trabalhá-lo logo no último espetáculo Libertação, olhando para as pós-memórias das pessoas que estavam em cena, que na altura era a atriz Lucília Raimundo e o DJ Nelson Macossa, e nós começámos aí a fazer esse exercício. Esta ideia de pós-memória, que é um conceito que vem de uma norte-americana, a Marianne Hirsch, que descobriu nela própria memórias que nunca tinha vivido e que lhe tinham sido transmitidos pelos pais, que tinham sido sobreviventes do Holocausto. Então parte muito desta ideia eu quis olhar para a minha geração, a geração que não viveu o fascismo, não viveu o colonialismo, mas temos os nossos pais, nós herdámos tudo isso deles, herdámos as suas histórias, herdámos os seus traumas, herdámos os seus silêncios, os seus tabus. E então a ideia passa muito por isso, perceber qual é que é a relação que nós hoje temos com isso. Então nós para este espetáculo decidimos não fazer entrevistas, decidimos fazer entrevistas apenas aos pais deles. Fomos entrevistar os pais das pessoas que estão em cena e no fundo fazer como que o teatro funcionasse também para eles como transmissão de memória. Uma memória que muitas vezes não existiu, que não existiu para mim. Os meus pais praticamente não me disseram nada. Eu ainda hoje continuo a investigar o que é que foi a vida dos meus pais em Moçambique e no caso da maioria das pessoas que vão estar em cena aconteceu o mesmo. Eles não sabem nada da guerra colonial, não sabem nada da vida dos seus pais como colonos ou da vida dos seus pais como pessoas que lutaram contra o colonialismo português. Quer dizer, há várias posições e várias histórias de vida que estão aqui. E então isso para mim foi muito interessante, porque nós temos também estado aqui enquanto criadores de teatro, também estarmos a contribuir para uma transmissão de memória
para um país, porque este assunto é um tabu, é um silêncio que não fala, então nós contribuímos para essa transmissão de memória para os nossos espectadores e aqui também o fizemos para as próprias pessoas que estão em cena, porque muitos deles essa memória não tinha sido transmitida pelos pais. Eles nunca falaram disso em casa, eles nunca souberam que perguntas é que haviam de fazer aos pais, os pais nunca quiseram abordar este assunto e então foi através destas entrevistas que nós fomos fazer aos pais que nós pedimos que os filhos não estivessem presentes, os filhos do colonialismo não estivessem lá, para os pais estarem mais libertos e não terem tantos constrangimentos e é a partir do momento da entrevista que eles acabam por preencher o puzzle que eles foram criando muitas vezes na cabeça deles entre coisas que ouviam aqui e ali, entre coisas que de facto eram reais e outras que eram completamente ficcionadas e que eles iam construindo esta história. E agora, com estas entrevistas, com este espetáculo, acabaram por construir um puzzle completamente novo. E nós esperamos que também o público tenha acesso a esse puzzle novo e que eles próprios possam também construir o seu puzzle das suas histórias familiares, dos seus pais, dos seus avós e desta relação que está aqui às mãos de semear. Não é uma história distante, é uma história que é nossa, que está aqui, que nós herdamos. E esperemos que também os nossos espectadores, se tiverem essa vontade, também façam essas perguntas aos pais e que preencham este puzzle. Sim, claro que sim, porque a memória é muitas vezes utilizada como instrumento político, não é? A memória está aí, a maneira como nós escolhemos recordar as coisas, a maneira como nós escolhemos recordar o nosso passado colonial ainda hoje, mantendo esta narrativa lusotropicalista a dizer que nós fomos diferentes de todos os outros, que fomos bons, que os outros todos é que foram maus, nós fomos os únicos na história do colonialismo do mundo que fizemos as coisas bem, não é? Isto é uma forma de lembrar as coisas, é uma forma de descrever uma narrativa muito especial e muitas vezes o que nós temos apresentado é apresentar contra-memórias, apresentar memórias que de facto não correspondem a esta narrativa nacional, esta narrativa que quiseram escrever para nós, que é uma narrativa muito antiga, que foi incorporada muito pelo Estado Novo e que nós, na nossa democracia, não fomos ainda capazes de a subverter. E nós estamos cada vez mais a tentar apresentar contra-narrativas, contra-memórias que não têm nada a ver com esta narrativa oficial, esta memória oficial, que nós depois recordamos e escrevemos nos nossos livros de história como tendo sido assim, e de facto percebemos que não foi nada assim, que está muito longe do que aquilo que aconteceu. Ainda antes dessa performance de 13 horas, as pessoas podem vir ver a nossa instalação e conhecer o nosso arquivo. Vai estar disponível em 3 salas diferentes, todas as entrevistas que nós fizemos na íntegra, que são mais de 100 entrevistas que nós fizemos ao longo destes anos. As pessoas podem colocar os headphones, como nos veem fazer muitas vezes em cena, e não ter acesso apenas a 1 minuto ou a 2 minutos, mas ouvir a entrevista total. Estão lá todas as entrevistas, como também está todo o nosso arquivo, todos os livros que foram importantes para mim e para nós neste ciclo, todos os documentários, todos os vídeos que nós usamos, todos os vídeos que nos serviram como base, mesmo fotografias que nós fomos pedir a algumas pessoas que não se importavam de nos ceder as fotografias deles do tempo que viveram. Estão lá fotografias dos meus pais, portanto está lá um material muito íntimo, que é o nosso, que nós fomos criando ao longo destes 7 anos, quando começou este meu doutoramento, e o público pode entrar, pode aceder, pode manipular os livros, pode ler, pode colocar headphones, pode fazer tudo isso, é completamente livre de entrar neste nosso espaço de arquivo e neste nosso espaço de intimidade. E nesse último dia que encerra todo este ciclo, dia 5 de outubro, o público pode esperar de facto ver-me a mim, que fui a pessoa que tem estado dedicado a esta investigação, e ver como é que toda esta investigação correu desde o princípio até agora. E as pessoas vão ver sendo interpretadas e vão ouvir também partes de testemunhos que nunca foram utilizados em espetáculos, completamente novos, e são partes
de entrevistas que muitas vezes nós utilizamos alguma ou outra entrevista, mas são partes novas e com um outro conceito. Se num conceito de um espetáculo nós, numa entrevista de 3 horas ou 4 horas, tínhamos que para o espetáculo apenas escolher 2 minutos, 2 minutos e meio, aqui não. Estas 13 horas, e foi isso que me deu vontade de fazer, as pessoas podem ouvir bocados bastante grandes das entrevistas a serem transmitidos por mim durante estas 13 horas e perceber como é que foi esse meu percurso desde que fui interrogado em Londres quando estava a fazer o meu mestrado, até os primeiros trabalhos, as escolhas que eu tive que fazer, aquilo que eu pensei e o que no fundo, todo este caminho que eu estive a fazer e que termina exatamente nesse dia 5 de outubro, que é quando nós encerramos então também esta nossa investigação sobre o fim do colonialismo português. Eu acho que muitos dos portugueses ainda escolhem acreditar neste conto de fadas que foi escrito para nós. E muitas vezes tem sido até essa a reação que nós temos dos nossos espectadores. Muitas vezes as pessoas vêm-nos dizer, claro, como é que nós acreditamos que era exatamente assim, como é que nós podemos acreditar que nós éramos melhores do que os outros povos europeus, como é que foi possível nós termos acreditado nesse conto de fadas durante estes anos todos. Portanto, eu acho que a maioria das pessoas facilmente descobre que isto não pode ser verdade, que nós não fomos assim os bonzinhos da história. Obviamente que não, que nós fizemos tantos níveis de opressão como todos os outros, que nós cometemos tantos massacres como todos os outros, que nós oprimimos e explorámos aquelas populações e aqueles territórios como todos os outros. E isso é um passo que é muito fácil de dar, essa barreira é muito fácil de dar, mas a maioria das pessoas preferem não olhar para lá, prefere continuar a olhar para esta narrativa de termos feito os descobrimentos e termos descoberto o mundo, quando nós na verdade não descobrimos mundo nenhum, descobrimos um caminho para chegar a A ou a B ou a C, não é? São coisas completamente diferentes. E eu acho que esse passo é um passo que a minha geração quer dar muito rapidamente. A minha geração não tem medo de olhar criticamente para este passado e quer dar esse passo rapidamente. Não quer que a nossa história seja branqueada, não precisamos disso. Queremos olhar para ela de uma forma crítica, queremos tê-la reescrita nos nossos livros de história e queremos mudar os discursos políticos sobre este passado muito rapidamente. Não precisamos disto. Não precisamos de continuar a usar os descobrimentos, não precisamos de continuar a ter como tema das Expos 98 os oceanários e o mundo e toda a água e tudo aquilo que descobrimos e que andamos na água e as caravelas. Já não precisamos disso. Precisamos sim de avançar em frente, de olhar este passado nos olhos e viver com ele, reconhecê-lo e viver com ele. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos de fazer. Muito obrigado. Obrigado, Bel, muito obrigado.